Olá, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. O meu nome é Débora e trazemos aqui mais um texto edificante e algumas reflexões a respeito do mesmo. O livro do qual selecionamos o texto intitula-se Alma e Luz, sendo a autoria do benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo destacado é o 9º, sob o seguinte título: A Luz do Evangelho. Vamos então à leitura. Emmanuel inicia assim: Empobreçamo-nos de vaidade e orgulho, de ambição e egoísmo, e certamente a verdade nos impelirá aos planos mais altos da vida. Ilusões e exigências são adensamento de névoas em torno de nossa visão espiritual. Jesus, no ensinamento evangélico, não exaltava os indigentes de educação ou de energia, salientava a triste condição das almas que amontoam ao redor dos próprios passos ouro e títulos convencionais, no exclusivo propósito de dominação entre os homens, acabando emparedadas em pergaminhos dourados e cintilantes molduras, à maneira de cadáveres em mausoléus de alto preço. É justo usar os patrimônios de inteligência e reconforto que o mundo nos oferece à solução dos nossos problemas evolutivos, mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a terra situa em nossas mãos, a fim de que a fé não brilhe debalde em nossa rota. O Senhor, insurgindo na manjedoura, estava pobre de bens materiais, mas sumamente rico de luz. Mais tarde, no madeiro infamante, encontrava-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida eterna. Empobreçamo-nos de exclusivismo e enriqueçamo-nos de serviço edificante. Nessa estrada de sintonia com o alto, atingiremos, em breve tempo, os tesouros da vida eterna. Assim finaliza o texto o benfeitor Emmanuel. Teceremos agora algumas considerações. Iniciamos as nossas reflexões dizendo que o título de hoje, A Luz do Evangelho, encontramos que a definição do termo Evangelho é boa nova, boa notícia. Assim, o Evangelho de Jesus quer dizer a boa nova de Jesus, que são os ensinamentos de luz do Mestre e seus exemplos de vida eterna a todos nós. Já pelo título, vemos que Emmanuel nos mostra o que é o Evangelho. O Evangelho é luz. Então, Emmanuel vem nos brindar, uma vez mais, com excelentes e importantes reflexões, alertas, orientações de como podemos lidar com a prática, ou seja, com a vivência do Evangelho do Mestre Jesus, sendo para isso necessário conhecê-lo. Mas conhecer o seu Evangelho não é só no sentido de tomar conhecimento, saber que existe, mas é no sentido de refletir sobre Deus, refletir sobre Jesus. É o desenvolvimento da fé raciocinada, é o entendê-los a Deus e a Jesus. É assimilar, é sentir, é vivenciar o Evangelho do Mestre dos Mestres, Jesus, que é a luz do mundo, que nos ensinou e nos exemplificou com cada palavra, com cada gesto, com cada olhar,
com tamanha doçura, misericórdia e amor. Jesus, que é o nosso divisor de águas, o nosso mestre, nosso irmão maior. Ele é guia e modelo da humanidade, não por acaso. Jesus é a bússola, é o nosso norte. É Ele que nos sustenta, nos ampara e nunca, nunca nos abandona. Jesus nos mostra o caminho certo que devemos percorrer para chegarmos a Deus, nosso Pai amantíssimo, que é justo, bom, amoroso e misericordioso e que a cada um de nós ama incondicionalmente. Então, quando nos deparamos com o Evangelho de Jesus, com a boa nova de Jesus, para entender e aos poucos exercitar os seus ensinamentos de luz, de amor, vamos estudando, analisando, mas é importante que isso seja feito de uma forma reflexiva, com reflexão, com fé raciocinada, para ir à vivência diária e lidarmos com as chamadas situações, oportunidades que se nos aparecem a todo momento, de forma mais tranquila, mais confiantes no amparo do mais alto. Todavia, se nós estamos estruturados neste alicerce, nós não cairemos, pois saberemos que o sustento é real e que passaremos apenas pelo que se faz necessário para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. E é aí que Emmanuel, no texto, e a doutrina espírita como um todo, vem nos esclarecer, nos alertar, para que não percamos tempo com contendas inúteis para com aqueles que ignoram as leis divinas ou naturais. Mas nos concita a apenas fazermos a nossa parte, como nos diz Emmanuel, para não nos desequilibrarmos. Assim, esforcemo-nos por estar sintonizados sempre com as benesses de que somos agraciados. É o orai e vigiai em ação. É como Jesus nos consolou e que está descrito no Evangelho de João, em seu capítulo 16, versículo 13. Jesus disse assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vemos que no texto, Emmanuel nos convida a nos esforçar para libertarmos de nossas mazelas, como orgulho, egoísmo e tantas outras mazelas, situações. Também de evitarmos permanecer presos às ilusões que nos impedem de vermos com mais clareza a nossa realidade, a nossa condição de espíritos imortais em processo de evolução. É preciso desenvolver, outro sim, as nossas virtudes latentes, mas em nós presentes, pois somos lucigênitos, ou seja, somos filhos da luz. Entretanto, precisamos despertar para a consciência desta condição, com estudo, com esforço, com fé e perseverança, com amor e esperança de nos melhorarmos moralmente, com a prática do bem a cada dia, em cada oportunidade que se nos apresente, a pouco e pouco, para que possamos evoluir espiritualmente. E é como Emmanuel nos lembra também, Jesus nos orientava que tomássemos cuidado com o amontoar, quer dizer, com o materialismo, com a ambição desmedida e desequilibrada, que nos atentássemos para compreender que somos espíritos em experiência evolutiva na carne, não ao contrário. Assim, enquanto encarnados, precisamos atender a algumas demandas que se nos apresentam. Todavia, que não haja apego desmedido, ambição sem limites, preocupados somente no ter e esquecendo de ser. Ser irmão, ser solidário, ser empático, ser caridoso, ser amoroso, ser útil, ser cristão. Ser, apenas ser.
sem querer recompensa, sem querer reconhecimento, sem querer holofotes. Lembrar que no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a importância de ajudar o próximo sem querer nada em troca, com o seguinte título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, é fazer o bem sem ostentação, mas com espontaneidade, com singeleza, com humildade, com amor, de coração para coração. Que nossas mazelas não sejam mais alimentadas por nossos sentimentos equivocados, que delas fiquemos pobres, mas que os ensinamentos do Cristo Jesus nos enriqueçam, que façam morada em nossos corações como solos férteis que recebem a boa semente, para que possa germinar, crescer, florescer e dar bons frutos, os quais alimentarão o próximo e a nós mesmos, saciando-nos com as palavras de vida eterna, trazidas pelo Mestre Jesus, que a traça não rói, nem a ferrugem corrói, mas que nos prepara para seguirmos juntos rumo ao Pai, nessa estrada de sintonia com o mais alto, onde o guia é Jesus. Não estamos sós, Jesus sempre conosco a nos sustentar. Emmanuel nos emociona ainda ao lembrar do nascimento de Jesus na manjedoura, pobre de bens materiais, mas rico de luz, e no madeiro infamante encontrava-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida eterna. Não há exemplo melhor nem maior. Sigamos, pois, o mestre de amor para alcançarmos o luminoso porvir. E no último parágrafo, somos orientados, concitados a focarmos em fazer a nossa parte, com perseverança, com humildade, com amor, com objetivo na nossa iluminação, porque somos lucigênitos. Lembrar de não nos preocuparmos com a sombra, porque a luz de Deus desfaz toda e qualquer dificuldade. Basta que confiemos. Tudo passa, mas é importante que o aprendizado fique para o nosso aperfeiçoamento. O mal está com o tempo contado, só o bem é eterno. Como também diz Emmanuel em outra frase: se a dor parece noite, o amanhecer bem-vindo. Meus irmãos, confiemos, pois. E assim, queridos irmãos, ficam aqui essas considerações para que possamos analisar e refletir sobre mais este ensinamento edificante à luz da doutrina espírita. Que a cada dia Jesus possa nascer em nossos corações, acendendo a luz da esperança, da fé, do amor, com a certeza, com a convicção de que somos muito amparados e amados, e assim sempre será. E que possamos continuar a sentir as benéficas vibrações do mais alto, na convicção de que Jesus está e estará sempre conosco. Que assim seja. Na sequência, deixo com vocês a canção intitulada Vozes dos Céus, que eu, Débora, interpreto, sendo a autoria de Bruno Ciribelli, quem também participa com voz e ao piano. Esta canção fala sobre o real amparo do mundo espiritual a todos nós. Então, para finalizar, vamos a ela. Muita paz a todos. Somos ecos de uma voz que sussurra em teus ouvidos, divulgando a boa nova
amigos do mundo invisível, estamos sempre a te guiar. Somos teus irmãos em Cristo, o Evangelho iluminar. Creiam, não morreremos, a vida nunca cessará. Nós nos reencontraremos, a Deus iremos exaltar. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo, o Espírito de verdade. Amigos do mundo invisível, estamos sempre a te guiar. Somos teus irmãos em Cristo, o Evangelho iluminar. Homens, irmãos amados, aqui estamos junto a vós. Amai-vos sempre uns aos outros, Jesus envolva todos nós. Amai-vos sempre uns aos outros, Jesus envolva todos